Ridley Scott, diretor do filme Napoleão, está dando o que falar. Ele tem o seu currículo filmes extremamente queridos, como Gladiador, Blade Runner e o meu favorito, Alien, o Oitavo Passageiro. E agora, com Napoleão, ele está nos levando para uma França que está ali colhendo os resultados da Revolução Francesa, quando o general Napoleão Bonaparte assume o poder e tal. E a história de Napoleão é amplamente divulgada e discutida no meio acadêmico e fora dele. Então, naturalmente, o filme chamaria a atenção de historiadores. Isso não é nenhuma surpresa. Com a presença de historiadores, tem óbvio as análises do fundo histórico para dizer ao público o que é real e o que é falso. E mesmo para contextualizar o público sobre o que eles estão vendo. É algo que eu já fiz, por exemplo, com O Cavaleiro da Lua, Adão Negro e Indiana Jones. E muitas pessoas gostam desse tipo de análise justamente para conhecer mais sobre sua obra favorita. Inclusive, pouco importando os erros históricos, já que eles acabam virando uma curiosidade a mais sobre a produção. E eu digo isso com propriedade. Vamos relembrar que eu sou arqueóloga, mas um dos meus filmes favoritos é A Múmia. Gente, é A Múmia. Mas, aparentemente, o Scott não curtiu muito as análises dos historiadores sobre sua obra e soltou algumas colocações polêmicas. Aliás, não só o que ele andou falando em entrevista virou polêmica, mas o seu filme, sim, Napoleão, tem gerado algumas polêmicas também. Vamos entender juntos que história é essa. Tipo, literalmente, que história é essa? Mas antes preciso dizer que esse vídeo está dividido em duas partes, onde na primeira estão as críticas e análises feitas sobre o filme por historiadores. São comentários a ver com a construção da parte histórica, não tendo relação com enredo, fotografia, direção ou interpretação, tá bom? Se quiserem uma análise da parte cinematográfica do filme, tem o canal da Isabela Boscov, que gravou um vídeo bem bacana, tá? Inclusive, eu acho que eu nunca comentei pra vocês que ano passado eu cheguei a conversar com a Isabela quando eu estava sob a mentoria da Play 9. Ela é tão legal, gente. Ela é uma das poucas pessoas que eu falei que se a gente estivesse conversando pessoalmente eu ia pedir foto, porque, gente, ela é muito bacana, ela é uma pessoa muito fácil de conversar. Eu gostei muito da Isabela. Enfim, né? Vamos voltar ao vídeo. E vou fechar com uma segunda parte, onde eu vou comentar alguns pontos históricos legais que valem ser mencionados. E outra, quem for reclamar de spoiler de filmes sobre figura histórica, meu Deus! Gente, meu Deus! E se alguém chegar com o papo de pipipi, papapá, vocês historiadores são chatos? Poxa, gente, vamos lá, vai. Ninguém tá obrigando você a assistir esse vídeo, beleza? Vamos lá. Aqui é para o pessoal Next Stage, para quem quer ver curiosidades históricas, o que se comentou fora do filme e tal, sem contar que nem historiador eu sou, mas enfim, bora lá! Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia e vamos começar falando quem foi ele. Napoleão Bonaparte foi um líder militar que chegou a governar a França no final do século XVIII indo para o início do século XIX e se tornou um dos líderes mais importantes e influentes da história da Europa. Ele iniciou sua carreira durante a Revolução Francesa e ganhou bastante destaque graças à sua perícia militar, já que era visto como um grande estrategista e possuía ótimas táticas de guerra. Em 1799, ele se autoproclamou cônsul da França e em 1804 se coroou imperador. Esse homem é o cara que dá título ao novo filme do Ridley Scott, que foi muito bem avaliado por alguns veículos de mídia ingleses, que rasgaram elogios para o longa. Um deles, o The Times, o descreveu como abre aspas, épico histórico espetacular. Mas do lado francês as críticas não foram muito positivas. O portal Le Figaro, por exemplo, afirmou que o filme poderia ser renomeado como Barbicane sob o Império. E a J.K. francesa descreveu o filme como profundamente desajeitado, antinatural e involuntariamente engraçado. Isso aqui doeu até em mim, gente. Mas essas são opiniões de críticos de cinema. Quando passamos para o que pesquisadores e especialistas na área de Napoleão falam, aí sim a coisa fica bem complicada. Por exemplo, um dos biógrafos de Napoleão, o historiador francês Patrice Guéniffret, falou que o filme é uma reescrita da história e, abre aspas, muito anti-francesa e muito pró-britânica. E que sim, o filme tem erros históricos gritantes, embora cinematograficamente impressionantes. Essas são críticas do lado francês, e as respostas do Scott para essas críticas foram, por um lado, falar que o povo francês se odeia,
Gente, que papo torto! Já diretamente para os historiadores, ele lançou um: Você estava lá? Ah, você não estava lá, então como é que você sabe? E eu citei a Isabela Boscov, a resposta dela para isso, para essa afirmação dele foi bem interessante. Tem muito historiador reclamando de Napoleão, da maneira como certos fatos foram distorcidos ou suprimidos ou comprimidos. A resposta que o Ridley Scott tem dado a eles é: vocês não estavam lá para saber. Pode parecer uma resposta esperta, só que não. Ela é uma resposta idiota e capciosa. Esse é um dos períodos mais fartamente documentados da história por uma infinidade de fontes diferentes, fontes independentes. Então, é muito fácil comparar todas elas e corroborar aquilo que pode ser corroborado. E esses ataques foram bem lamentáveis, porque além dele usar um argumento realmente tão bobo, ele também usa um discurso anti-acadêmico tão batido, mostrando que ele definitivamente não sabe como funcionam as pesquisas na área de história. E eu falo isso com peso no coração, porque eu realmente gosto muito de Alien, o Oitavo Passageiro. É tema histórico, não é, mas eu gosto muito desse filme. E provavelmente sou uma das 5 únicas pessoas no mundo que gostou de Prometheus. Eu digo mesmo. Prometheus é bom, vocês que não entenderam a beleza daquele filme, ou a falta dela. Eu sei que Prometheus é ruim, mas eu gosto, eu gosto. Sem contar que ele meio que simplesmente demonstrou que é ok lucrar com produtos de trabalhos de pesquisadores. Afinal, figurinos, ambientação em contexto histórico, ele não tirou do nada, né? Foram historiadores e arqueólogos que passaram meses ou anos realizando pesquisas. Mas daí, não é mesmo? E aqui vamos lá. Hora de explicar umas paradinhas para vocês. A verdade é que não conhecemos 100% das figuras históricas que nós estudamos. E se alguém falar que conhece tudo, todos os detalhes tipo pensamentos e aspirações, estará mentindo. Não importa se estamos falando da Rainha Cleópatra no Egito, Calígula em Roma, Mansa Musa no Mali, ou o próprio Napoleão na França, ou qualquer outra pessoa de qualquer região do mundo e qualquer época. A gente vai saber muitos fatos pontuais da vida dessas pessoas, mas não o que elas estão pensando e vários outros detalhes históricos, porque se perderam no tempo. Acontece. O que sabemos sobre essas pessoas advém de filtros, sejam sociais e históricos, como relatos escritos por pessoas letradas, ou seja, que poderiam já ter uma visão enviesada do assunto, além de outros registros escritos, como documentos oficiais, contratos, notas, diários, os jornais, etc. Isso que eu estou falando de fontes escritas, mas também temos as arqueológicas, que aí são registros praticamente não intencionais. Afinal, você não arruma uma vala coletiva de, sei lá, soldados franceses esperando que arqueólogos apareçam no futuro para descobrir o que ocorreu. A não ser que hoje você seja um TikToker que grava um vídeo para todo mundo dizendo: vou trollar os arqueólogos do futuro. Isso também não é muito esperto, porque a gente trabalha com algo chamado contexto arqueológico, mas eu acho que vocês ainda não estão preparados para este assunto. E todas essas informações coletadas são analisadas por pesquisadores que se utilizam das mais variadas ferramentas de pesquisa, debates teóricos, a aplicação de determinadas metodologias e por aí vai. Gente, é tudo organizadinho. Mas, embora a história seja uma disciplina genuinamente acadêmica, muitas pessoas têm um péssimo hábito de achar que a história é fofoca do passado. O que não é verdade. História é uma disciplina séria que envolve amplas pesquisas. Inclusive, enxergar a história só como fofoca do passado tira toda a carga de responsabilidade que ela tem sobre o entendimento da identidade histórica e cultural de um povo. Claro que você pode ter curiosidade sobre determinado assunto do passado, de forma muito despretensiosa, saber quem puxou o tapete de quem traiu quem, esse tipo de coisa. Acontece, gente, é legal até. Eu comecei me interessando por ler curiosidades de personalidades do passado e o modo de vida de pessoas que viveram há 2000 anos atrás. Então não tem problema. O que eu quero falar aqui é que não deixem de levar em consideração que existem anos e até décadas de um amplo trabalho por trás das informações históricas que chegam até você aqui na internet, ok? Certinho?
Voltando ao filme do Napoleão, a historiadora Joanne Tublantin, que é professora de História Europeia Moderna na Universidade de Southampton, salientou que o Scott fez não foi representar o passado, e sim as versões dos contos e imagens que foram criadas sobre Napoleão nos últimos séculos. E o especialista na era napoleônica, Francisco Garcia Alonso, da Universidade de Barcelona, de todos os pesquisadores que li, foi o que mais detalhou suas análises e deu uma série de alfinetadas no Scott. Gente, o texto dele, ele fala que, tipo, está mal-humorado escrevendo aquilo. O texto dele, óbvio, tá no comentário fixado. Ele salientou, em primeiro lugar, que óbvio que o filme não se trata de um documentário. E claro que a obra sempre dará aquelas adaptadas, porque, né, lacunas precisam ser preenchidas. E nós, espectadores, precisamos ser entretidos, ok? No entanto, ele alerta que há limites para não transformar a realidade em absurdo. E ele meio que deu uma alfinetada nas produções dos Estados Unidos, falando que as produções dos Estados Unidos se sentem bem confortáveis em inventar situações para figuras históricas ou acontecimentos históricos estrangeiros de uma forma que nunca fariam com produções sobre a Guerra Civil, que ocorreu lá, por exemplo. E aqui cabe um contexto, porque embora Scott seja inglês, o longa Napoleão é britânico-estadunidense. E essa parte aqui, quando eu li, eu fiquei, meu Deus, porque ele também fala que o Scott criou uma monstruosidade, mas que quer ser aclamado sem críticas. Alonso ainda falou quase que a mesma coisa que a Joanne, que a visão apontada no filme sobre Napoleão é uma visão caricata que os britânicos tinham e que está ignorando totalmente o fato de que Napoleão teve grande importância como o construtor da França moderna. O historiador ainda explica que Scott, de forma muito conveniente, ignora no filme que o Reino Unido, que no filme parece querer derrubar o tirano Napoleão, na verdade tinha violado as cláusulas do Tratado de Amiens, de 1802, que foi um tratado de paz entre os dois países. Daí o que o Alonso explica é que a Inglaterra quebrou o acordo para garantir sua predominância imperial e econômica a nível global. Uns safados. Ou seja, indiretamente o filme está servindo politicamente como uma maneira de minimizar os próprios crimes históricos da Inglaterra. E lembrando também que Napoleão não é uma figura histórica que não é passível de críticas, muito pelo contrário. O Alonso nos alerta que a própria historiografia francesa tem analisado há décadas os lados mais problemáticos de Napoleão, que são muitos, indo desde a tentativa de instauro da escravidão no Haiti e ao massacre que promoveu no Egito. Isso que eu citei duas situações, tá? Porque tiveram várias. Ele também aponta que o filme exclui qualquer influência de outros países nas lutas contra Napoleão, dando uma perspectiva de que foi a Inglaterra quem foi a grande heroína, sendo que não foi. Como no caso da Batalha de Waterloo, onde ela é apresentada como uma vitória inglesa, ignorando totalmente os aliados belgas e holandeses. Outra análise interessante que li foi a do historiador Daniel Gomes para o portal Café de História, que, a propósito, é um portal maravilhoso. Eu particularmente gosto muito do Café História, e é um projeto bem legal, confiram. Bom, o Daniel é autor do livro Revolução Francesa, pela editora Contexto, que é outra que eu gosto muito. E aqui vou fazer propaganda gratuita para eles, porque essa editora tem livros que vão desde filosofia, história, arqueologia e antropologia. Você é estudante ou tem curiosidade em algumas dessas disciplinas, visite o catálogo deles. Sério, o link para comprar o livro Revolução Francesa está na descrição e no comentário fixado. Se for comprar ele, considere comprar usando o meu link de afiliada para ajudar o canal, beleza? E sério, gente, ajuda muito mesmo, tá? Bom, na análise do Daniel, ele denota um aspecto um tanto curioso do filme, que foi a escolha de retratar Napoleão como uma pessoa despolitizada, ou seja, um Napoleão que não faz política, movido única e exclusivamente pela ambição e não de fato por algum ideal. E assim, nós podemos falar muitas coisas sobre Napoleão, mas não sobre ele não ser uma pessoa engajada politicamente. E o historiador faz um apontamento bem interessante aqui, quando somos apresentados a visão cinematográfica de Napoleão, a construção de sua imagem no filme, que remete bastante às maldosas caricaturas antinapoleônicas do britânico James Gillray.
Vocês acabaram de ouvir algumas das opiniões e apontamentos dos historiadores que são especialistas em história europeia e principalmente no período napoleônico. Mas que tal a gente ver alguns pontos curiosos do filme no sentido de realidade e ficção? E eu sei que essa é uma das partes favoritas de muitos de vocês, as curiosidades históricas, e alguns desses pontos foram levantados pelos historiadores que citei nesse vídeo. Tirando a parte do Egito, que é a minha área, os créditos são todos deles. Vamos primeiro para a execução da Rainha Maria Antonieta, que ocorreu em 1793. Ao contrário do retratado no filme, era altamente provável que o nosso Napoleão estivesse presente nesse momento histórico, a não ser que ele tivesse um clone das sombras e pudesse estar tanto na execução em Paris como em Toulon, onde ele estava participando do cerco e tal, que era onde de fato ele estava nessa época. Por outro lado, fica aqui a curiosidade de que, em uma carta ao irmão mais velho, Napoleão afirma que testemunhou um ataque ao Palácio das Tuileries, um ato que ocorreu em junho de 1792 e que foi extremamente violento, e isso o deixou muito revoltado. Sobre o seu relacionamento com Josephine, de fato, ele era profundamente apaixonado por ela, o que levou os dois a se casarem em 1796. No entanto, um dos pontos criticados no filme foi justamente ela ter sido retratada como uma mulher sedutora e irresistível o bastante para fazer o Napoleão abandonar suas tropas, o que não condiz com a realidade. Basicamente, partiram para o velho clichê hollywoodiano de mulheres sexualizadas como um interesse romântico, uma visão muito sexista do papel das mulheres na sociedade e na história. Outro problema que leva a representação de Josephine para um lado sexista é ela ser representada bem mais nova do que o imperador, enquanto que na realidade ela era 6 anos mais velha do que ele. Sobre sexismo e história, arqueologia no caso, né? Acho que vale indicar o meu artigo Gênero Invisível. Ele está meio antiguinho, mas ainda dá para o gasto. O link para ele está no comentário fixado. Sobre ele bombardear as pirâmides do Egito. É mito. O Napoleão e seu exército chegaram ao Egito em 1798. Ele estava invadindo o país para tentar minar o controle britânico na região e assim controlar a passagem para o dito Oriente. E nessa invasão ele enfrentou tanto os mamelucos, assim como os parceiros dos egípcios, os ingleses. Mas o ponto é que uma dessas batalhas foi a Batalha das Pirâmides, que, ao contrário do que o nome diz, não ocorreu próximo das pirâmides. Na verdade, foi bem longe do platô de Gizar, onde fica o famoso trio de grandes pirâmides. Lembrando que não existem somente essas 3 pirâmides no Egito, como eu explico no vídeo sobre a evolução das pirâmides. Assistam lá. O mito de que Napoleão jogou bombas contra as pirâmides serviu por décadas como uma forma de mostrar que ele tinha desprezo pelo legado da história da humanidade, o que não é exatamente verdade, já que ele levou para o Egito pesquisadores para catalogar detalhes de monumentos e artefatos arqueológicos, de tanto que ele prezava por isso, mas assim, mais ou menos, porque ele não estava tendo assim tava tendo um coração gentil para com a ciência não, tá? Ele tinha interesses políticos fortíssimos levando os eruditos, os pesquisadores para o Egito. Ele queria colocar o Egito sob um sistema imperialista, tal como era o plano da Inglaterra, que a essa altura ainda meio que se fazia de desentendida. Assim, sabe? Sobre essa parte da invasão de Napoleão ao Egito, eu não vou me aprofundar aqui no Arqueologia pelo Mundo, mas lá no meu canal secundário, dedicado exclusivamente ao Egito Antigo, eu disponibilizei um vídeo sobre o assunto. O link, óbvio, está aqui no card. Sobre a coroação do Napoleão. Aliás, o ato dele se autocoroar, ou não. A coroação dele ocorreu em Notre Dame, em dezembro de 1804, e o Scott se inspirou na pintura famosíssima de Jacques-Louis David, que retrata um momento em que Napoleão segura a coroa à altura de sua cabeça, como se fosse se autocoroar, enquanto o Papa Pio VII não dá um pio. Não dá. Ai, gente, eu sei, foi horrível. Na verdade, as partes em que o filme se inspira na estética dos quadros eu achei bem interessante. Por exemplo, a parte do Egito que nos leva ao quadro de Jean Le Rond Gérôme, que é um quadro que eu simplesmente acho bem bonito. Enfim, lembrando que mesmo se um filme for amplamente criticado por ser historicamente impreciso, não quer dizer que você não possa se divertir com ele. Eu particularmente não vejo problema em uma obra cinematográfica usar inspirações históricas para compor o seu plano de fundo, e eu sinceramente me divirto muito. E é como eu disse,
Um dos meus filmes favoritos, gente, é A Múmia. Tem galhofagem maior que aquela. Então não precisa levar tudo para o coração. Isso é tanto do lado do público geral como de acadêmicos que esquecem que filmes, quadrinhos e por aí vai são produtos culturais. Porém, eu preciso também salientar isso, que, por outro lado, como produtos culturais não estão isentos de críticas. Mesmo sendo divertido, é importante lembrar que a história é uma disciplina acadêmica que está lidando frequentemente com a memória e a cultura de diferentes povos, e que, quando levada para a cultura de massa, necessita sim de responsabilidade, principalmente quando aparentemente quer livrar a barra de alguém ou alguma nação, não é mesmo? No comentário fixado estão os links que usei como fonte, e naturalmente os textos dos historiadores que citei nesse vídeo. Lá eles dão detalhes sobre erros históricos mais específicos, como os erros nas bandeiras utilizadas no filme, assim como datas históricas. Inclusive, eu acho que a data do casamento do Napoleão tem alguma treta aí, que eu não lembro, mas enfim. Coisas para o pessoal que curte saber mais sobre os detalhes e tal. E o link para o livro Revolução Francesa está lá também no comentário fixado, tá bom? E na descrição. Vou ficando por aqui e até mais!